Oi galera, então voltei aqui a gravar sozinha, né? Porque vocês me pediram muito vídeo sobre a redação da UNB e uma maneira mais fácil assim de comentar as dicas e tal foi pegando a minha redação de 2017 e que eu tirei 9,867. A UNB me tirou alguns décimos por 2 erros de morfologia e enquanto eu for lendo e tal, eu vou comentando algumas dicas com vocês que eu acho que possam ser úteis, né, na hora de fazer esse vestibular. Então, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha se você gostou desse vídeo, né, e compartilhe com os amigos também. Então, vamos lá pro vídeo. Então, de imediato, assim, que eu tenho pra dizer pra vocês, eu tô com a redação aqui, escrevam o máximo de linhas possível, né? Que são as 30 linhas. Por quê? Na hora de calcular a nota, a UNB tem um esquema diferente também para redação. Então, os seus erros, eles são divididos pelos números de linhas que você escreve. Então, quanto mais linhas você escrever, menos os seus erros vão valer. Eu não sei se deu para entender, mas assim, escreva o máximo de linhas que vocês conseguirem. Além disso, a UNB ela é um pouco diferente na hora de avaliar a apresentação do seu texto. Então eu sempre pegava a tampinha da caneta Bic e colocava bem assim no início mesmo da folha para dar o parágrafo e o espaçamento certinho. Vou pedir pro Beto deixar aqui no vídeo, né, a imagem de como o seu texto precisa estar bem espaçado, né? E além disso, você não pode sair do espaço que eles te dão na prova, porque isso também acarreta algumas penalidades para a apresentação do seu texto. Então, vamos lá. Eu fiz a redação, essa redação, né, que eu tive uma nota muito boa, foi de 2017, foi um artigo de opinião e era para começar com uma frase que eles davam na prova. E era assim: entre o futuro imaginário e o passado idealizado, o presente. Então eu tinha que complementar essa frase, né, continuar essa frase e fazer um artigo de opinião em cima disso. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu estava na prova foi basicamente, eu li o tema, né, vi que era um artigo de opinião, vi que tinha que começar com essa frase e fui ao banheiro lavar o rosto. Eu falei, olha, eu primeiro vou esparar um pouco, né, descansar, porque eu já tinha feito a prova de ciências humanas. Então eu fui ao banheiro, lavei o rosto e voltei com a cabeça mais limpa na hora de fazer a redação de fato. Aí eu li os textos motivadores e eu acho que essas dicas, né, os meninos também deram no vídeo de redação sobre o Enem, que eu posso deixar o card aqui ou aqui. E na hora de ler esses textos motivadores, você tem que ter uma leitura atenta, né? Você tem que ter uma criticidade, porque os textos motivadores, eles vão te nortear para o que a UNB quer no texto. Então eu li os textos motivadores, sublinhava o mais importante, colocava anotações, mas em geral eu costumava resumir a ideia de cada texto motivador. Então eu pegava a folha da redação e escrevia o que cada texto motivador estava querendo dizer. E obviamente depois eu ia colocar isso no meu texto. Então é muito importante que vocês tenham esses textos motivadores para se basearem no que eles querem dizer, mas você não pode copiar a informação desses textos motivadores. Isso assim é uma coisa que na UNB você não pode fazer de jeito nenhum. Então, de início eu acho que é isso. Depois eu pegava a minha folha de rascunho, bem na parte de cima, assim, aquela parte em branco, eu colocava tudo que vinha à cabeça relacionado ao tema. Então eu pegava alusões filosóficas, colocava história, literatura, colocava quais argumentos eu poderia colocar. Então eu fazia o meu brainstorm bem na parte de cima da folha do rascunho. E isso me ajudava muito também a encadear o que eu poderia usar dos textos motivadores e do meu brainstorm, né? Eu tentava relacionar essas duas coisas que eu havia feito para colocar no meu texto. Então, né, feito isso, vamos lá pro texto propriamente dito, né? Como eu comecei o meu texto, vou ler aqui a introdução para vocês. Entre o futuro imaginário e o passado idealizado, o presente não vivido. O ideal de Carpe Diem, propagado pelos poetas Árcades
encontra-se cada vez mais distante. Com isso, o desejo demasiado de planejar o futuro e valorizar o passado tem levado a sociedade a um ciclo de frustrações. Então, primeiramente, né, eu segui o que o gênero pedia, né, que é o artigo de opinião. Então, logo na introdução, eu coloquei a minha tese, né, que isso é obrigatório nos artigos de opinião, e eu coloquei também uma alusão aqui literária. Eu gostava muito de colocar na introdução uma alusão literária ou uma alusão histórica. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é o número de linhas, né? Eu costumava fazer em média 5 ou 6 linhas no parágrafo de introdução. Além disso, eu acho que foi nessa linha aqui, olha, na linha 3, que eu perdi um ponto alguns décimos de morfologia ou sintaxe por causa do meu L. O pelos, né, o L ficou muito pequeno, então o corretor entende como se fosse um E. Então eu acabei perdendo ponto por isso. Acontece, né? Então, o que mais tem para comentar para vocês? Então tenta delimitar sempre a sua tese, né? Deixar bem definido, que no caso eu coloquei aqui, né, que esse desejo tem levado a um ciclo de frustrações. E outra coisa que eu tenho para comentar para vocês é a respeito do repertório. Eu gostava muito de ler redações nota 1000 do Enem mesmo, e pegava algumas palavras que eu achava que seriam interessantes colocar nos meus textos. Então, fica a dica aí pra vocês, né, que tentam procurar um repertório melhor, um vocabulário mais rebuscado. Mas assim, eu acho melhor você não exagerar muito, né, porque às vezes nem o corretor sabe que palavra é aquela. Então é melhor você ser formal, mas nem tanto assim, né, tem que ser sob medida. Outras coisas para destacar, os conectivos, né? Diferente do Enem, a UNB não tem uma competência exclusiva para os conectivos, mas é muito importante porque eles que fazem a coesão do seu texto, né? Eles que fazem as ligações entre as partes do texto. Então aqui eu coloquei o com isso, né? Logo na introdução, mas eu gostava mais de colocar os conectivos no parágrafo de desenvolvimento, que eu vou ler agora com vocês. No artigo de opinião, né, ele é muito parecido com a dissertação argumentativa. A diferença é que aqui você pode falar em primeira pessoa, né? Então, eu usei bastante eu usei muitos verbos, né, conjugados em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu falei errado. Eu sempre colocava distanciamos, escolhemos, desvinculamos. Então, você meio que tem que se incluir naquilo que você está dizendo, coisa que você não pode fazer na dissertação argumentativa, né? E eu sempre começava o meu parágrafo de desenvolvimento com em uma primeira análise, ou em primeiro plano, em primeira instância. Então, são coisas que já direcionam o seu leitor para que você para que ele já saiba que você está indo para o desenvolvimento. Então, o meu parágrafo ficou assim: em uma primeira análise, é preciso pontuar que a idealização do passado é uma ideia totalmente equivocada. Então, eu afirmei, né, eu fiz como se fosse uma tese, né, só que dentro do parágrafo de desenvolvimento, isso é chamado de tópico frasal, que é quando você afirma uma coisa. Depois que você afirmou, você vai desenvolver essa ideia. E geralmente eu gostava de desenvolver essa ideia com filosofia. E a UNB gosta muito que vocês usem filósofos, sociólogos. Eu já disse isso no meu vídeo, né, passado. Eu gostava muito de usar Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, gostava de usar Kant. Então, usem o leque de vocês de filosofia para colocar na redação, porque é muito importante, enriquece bastante seus argumentos. E tem um canal aqui no YouTube que eu gosto muito, que é o Casa do Saber. Posso deixar o card aqui ou aqui. Eu assisti algumas aulas, algumas discussões de 5 minutos, pegava a ideia central ali do vídeo e colocava numa folha em que eu anotava várias alusões de filósofos, né? Inclusive, essas alusões que eu usava, né, a maioria delas está disponível para vocês também nos destaques dos stories
lá do @projeto FMG, que eu posso deixar aqui o link embaixo. Então vamos lá, né? Vou desenvolver a ideia do meu tópico frasal. Aí eu coloquei: ao direcionar a felicidade para um fato que já ocorreu, nos distanciamos da nossa capacidade de escolha. Nesse contexto, o pensamento filosófico de Jean-Paul Sartre, de que a liberdade de escolha pressupõe responsabilidade, aplica-se perfeitamente à situação. Beleza, aqui eu desenvolvi. Agora eu vou fechar o meu parágrafo, né? Então é sempre bom agora você usar um conectivo que dê essa ideia de conclusão. Desse modo, assim, portanto. Então tudo isso ajuda a fazer a ligação das frases, né? Dos períodos do seu texto. Aí eu complementei assim. Ao passo que nos desvinculamos da realidade, colocamos em risco toda a sociedade. Então, deu para perceber que ficou um parágrafo bem interligado, né? E outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é não fazer um período muito grande. Período, para quem não sabe, né? Quando você começa com uma letra maiúscula e termina em um ponto. O meu parágrafo aqui tem 2, 3, 4 períodos. Então, é importante que seu parágrafo tenha de 4 a 5 períodos e que esses períodos não sejam tão longos, ou seja, que você não coloque vários vírgulas, vários ponto e vírgula, porque é mais fácil de você errar, né? E a UNB tem essa penalização bem mais forte que o Enem para sintaxe, para regência, para crase. Inclusive, são assuntos que eu indico demais que vocês aprendam, porque é realmente muito importante. Agora vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Eu sempre começava com um conectivo de adição, já que esse é o segundo parágrafo, né? E eu queria somar alguma ideia. Então, é mais ou menos a mesma estrutura do outro. Eu sempre usava filosofia, usava um tópico frasal, eu desenvolvia esse tópico frasal, fechava o meu parágrafo e usava os conectivos, né, como eu falei para vocês. Então eu vou ler aqui e vocês vão perceber que é mais ou menos a mesma estrutura do outro. Além disso, planejar excessivamente o futuro pode trazer como consequência a frustração de uma vida não aproveitada. Nesse sentido, a formulação de utopias esbarra na condição de finitude da existência. Para o filósofo alemão Nietzsche, o espírito dionisíaco, daquele que desfruta de todos os momentos e oportunidades, é o que deve prevalecer. Dessa forma, é possível ter maior consciência da efemeridade da vida. Então, eu acho que deu para vocês perceberem que segue mais ou menos a mesma estrutura do outro parágrafo, né? E eu gosto muito de usar nesse sentido, nesse contexto, na hora que eu vou explicar o meu tópico frasal. Vocês podem ver isso nos 2 parágrafos. Além disso, eu também fiz 1, 2, 3, 4 períodos de desenvolvimento, né? Nesse parágrafo. E outra coisa que eu tenho a dizer para vocês são os hífens, né? No final das linhas, né? Porque aqui, ó, existem, aí eu separo, coloco se há embaixo na outra linha. Nesse caso aqui, olha, se eu fosse colocar encontra-se, tipo, encontra, hífen e o C na outra linha de baixo. Esse C, ele teria que começar com hífen embaixo também. Então, você teria que colocar encontra, hífen, na outra linha, hífen de novo e o C. Isso também é uma penalidade que a UNB pode considerar na sua redação. Então, para vocês verem como é, né, que acontece a correção, né, da regência, da ortografia, como ela é mais pesada do que a banca, né, do Enem, que é o MEC. Agora, né, vamos para a parte mais complicada, assim, mais diferente, que é a conclusão. A conclusão, no vestibular da UNB, não precisa de proposta de intervenção. E é meio esquisito, porque a gente está acostumado, né, a colocar uma ideia diferente na conclusão, e na UNB não é recomendado que você faça isso. O recomendado é que você faça basicamente, escreva o seu texto com outras palavras na conclusão, ou seja, que você faça uma paráfrase. Então, você vai parafrasear todo o seu texto
não vai adicionar nenhuma ideia nova, não vai colocar proposta de intervenção, o que, assim, deixava, assim, bem estranho o texto, né? Eu, particularmente, não gostava muito, não. Eu não sei se é porque eu já vinha acostumada com o modelo de Enem e tal, e aí eu não gostava muito de fazer a conclusão, não. Mas eu vou ler pra vocês. Eu sempre começava minha conclusão com fique evidente, portanto. Fique evidente, portanto. E eu acho que vocês podem encontrar conectivos melhores também, né? Tem gente que gosta de usar só o portanto ou porquanto. Enfim, tem uma lista de conectivos disponíveis que vocês podem usar no texto de vocês. Eu coloquei. Fique evidente, portanto, que não só planejar o futuro, mas também idealizar o passado confere riscos à nossa existência. Então, assim, eu resumi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Falei com outras palavras. E assim vocês percebem o quanto é importante você conhecer os sinônimos, né, das palavras para vocês poderem reescrever na conclusão. Continuando aqui, é a partir da consciência de finitude da vida que reconhecemos o potencial de nossas escolhas e nos aproximamos do espírito dionisíaco de Nietzsche. Então, nessa outra parte, eu fechei com a síntese, né, do meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Em suma, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, né, que é uma redação que tem as suas peculiaridades, tem um cálculo certo a ser feito, por isso eu recomendo que vocês leiam o edital. E no meu drive, né, que é bit.ly/projeto FMG, tem um arquivo de redações que eu fiz com o meu professor do cursinho. Gui, muito obrigada, porque eu saí do 7.3 para 9.867 em um ano de cursinho, né? Um ano não, foi mais um semestre, né? Porque depois eu fiquei focada no Enem e esse professor me ajudou demais. Eu fazia religiosamente umas 2 redações por semana, então eu recomendo muito que vocês façam isso se vocês têm dificuldade. Recomendo que vocês estejam preparados para os vários gêneros textuais, porque a UNB pode pedir carta argumentativa, pode pedir propaganda, pode pedir dissertação expositiva ou argumentativa. Recomendo que vocês olhem, né, como deixar o texto bem apresentável. Não façam aqueles riscos, aqueles rabiscos quando vocês errarem. Recomendo que vocês façam só um risco em cima da palavra e continuem escrevendo como se nada tivesse acontecido. Inclusive, muita gente faz isso para gastar mais linha, né? Porque se você riscar uma palavra e escrever embaixo, você vai estar ocupando mais espaço. E por aquele motivo que eu contei a vocês, é muito importante escrever muitas linhas na redação da UNB. Não saiam do espaço permitido, olhem com carinho os textos motivadores. Eu posso mostrar para vocês como eu fazia, né, como eu riscava, como eu sintetizava, mas é basicamente tudo aquilo que eu contei para vocês. Estudem muita regência, muita crase, saibam quais são os sinônimos das palavras que vocês usam mais, saibam quais são os melhores conectivos para cada parte do seu texto. E, além disso, né, a dica de filosofia, que é muito importante, me ajudou muito a crescer. E eu tenho para dizer também, né, que a UNB, ela dá um prazo para você enviar recurso. Então, eles têm a redação, o espelho da sua redação disponível, que é esse aqui que eu estou segurando para vocês. Mas ele fica disponível, acho que por 2 dias só, depois que sai, né, o resultado das questões tipo D e da redação. Então aproveitem esse prazo para mandar recurso, porque, se eu não me engano, né, posso estar falando besteira, eles não diminuem a sua nota. Então, se você mandar um recurso, a tendência que a sua nota aumente é grande. Então, fala com o seu professor do cursinho, né, que corrige redações, para ver se eles realmente foram coerentes ou não na correção da sua redação. Além disso, né, deem valor à redação, porque tirar menos de 4 na redação da UNB é critério de eliminação, né, para o vestibular. Então não importa se você foi muito bem em ciências humanas, ou em ciências exatas, ou em língua estrangeira e não foi bem na redação. E apesar de ser muito importante nesse sentido, né, de critério de eliminação ou não, ela não exerce um papel tão fundamental para os cursos da área da saúde ou de exatas, né? Porque ela só tem peso 1.
Então acaba que não é tão relevante assim no argumento da pessoa, como seria no Enem, por exemplo, que redação é uma das áreas mais importantes. Mas assim, não custa nada, né, vocês treinarem, porque fazer um bom texto é essencial para a vida toda. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que as dicas tenham ajudado. No meu Instagram também tem muita coisa, que é @projetofmg, deem uma olhada lá. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, deem um joinha, ativem as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Tchau, tchau, gente! Calma aí, Beto, eu vou achar.